Fala galera, você está no Balatec, o seu canal de tecnologia, e hoje nesse vídeo, quarto vídeo da série sobre o Arimoc, nós vamos falar um pouquinho aí de usar o Arimoc com JUnity. E vamos só para a gente relembrar o que a gente já viu até agora nessa série. Nós já vimos um pouco da teoria do Arimoc, vimos um pouco do conceito, o que ele é, para que ele serve. Nós já vimos e mostramos aqui a nossa aplicação modelo de exemplo que nós estamos usando aqui nessa série para demonstrar a utilidade do Arimoc. E nós já vimos também o Arimoc funcionando no modo Standalone. E agora, nessa aula em específico, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Arimoc com JUnity. Eu vou montar aqui com vocês um teste bem simples, um teste de sucesso e um teste de erro, mostrando para vocês como incorporar o Arimoc dentro da nossa aplicação. Então vamos lá, você vai agora acessar aí no seu browser o site do Arimoc, o arimoc.org. E aí nesse site eu vou mostrar para vocês aqui, você vai em Docs, e aí a gente vai em Download and Installation, e aí ele vai ter aqui as recomendações sobre como incorporar, como colocar a dependência do Arimoc dentro da nossa aplicação. Vocês vão ver que existem duas possibilidades, você pode trabalhar com Java 7 ou Java 8. Nós aqui no nosso exemplo vamos trabalhar com Java 8 e dentro do Java 8 existem também dois jars diferentes. Um que é o Standalone e o outro que é só o Arimoc. Esse Arimoc ele tem apenas o Arimoc e esse Standalone ele vai ter o Arimoc mais outras dependências. Para o nosso exemplo, só esse jar com o Arimoc já vai ser o suficiente para a gente conseguir montar e executar o nosso teste sem nenhum problema. Então eu já peguei aqui a dependência, eu usei a dependência do Gradle, porque o nosso projeto de exemplo é em Gradle. Essa linha do teste compile aqui, vocês vão copiar ela e vão colocar dentro do Gradle. Então ó, aqui eu já coloquei aqui essa dependência, tanto do Arimoc como do Spring Boot Starter Test, que a gente vai usar também para executar os nossos testes, e também o do JUnity, que já estava configurado aqui. Então as nossas dependências já estão aqui, e agora nós vamos criar a nossa classe de teste. Então vamos lá, vamos acessar aqui o nosso service, o AdWords Service, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais visível aí. Então a gente tem essa classe e basicamente a gente tem um método apenas, que é esse método que faz a busca pelo CEP. Então no nosso teste, pensando aqui o que a gente precisa para testar esse método, é basicamente testar um cenário em que a gente consiga buscar o CEP com sucesso e um cenário que eu tenha algum problema para buscar o CEP e eu testar aí nessas duas situações se o comportamento da minha aplicação é o esperado. E qual é o comportamento esperado? No caso de sucesso, eu retorno o CEP, certo? As informações desse endereço, né? Pelo CEP. E se eu tiver algum erro, qualquer tipo de erro, eu vou retornar um objeto vazio, né? Para evitar qualquer tipo de null pointer ou qualquer erro inesperado para o usuário final. Então esses são os dois comportamentos principais aqui que eu preciso nesse método. Então vamos criar aqui a nossa classe de teste. Eu vou dar um Alt Insert aqui no IntelliJ. Vou vir aqui em teste. Vou deixar AdWords Service Teste mesmo. Vou criar um método aqui setup, que é o método que a gente vai setar algumas coisas. Vou dar um OK aqui para ele criar a nossa classe de teste. Então temos aqui AdWords Service Teste. E um métodozinho aqui anotado com before, onde nós vamos colocar aqui, setar alguns atributos, o valor de alguns atributos. Então vamos marcar aqui essa classe com essa anotação run if. Vamos falar aqui que vai ser o Spring Runner. Esse teste vai rodar através do Spring Runner. Vamos também anotar ela com o Spring Boot Test, para falar que esse é um teste que vai rodar com o Spring Boot. E também vamos ativar aqui o perfil de mock, né? Porque nós queremos apontar para o Arimoc. Lembra que aqui nós temos agora dois arquivos de configuração. Um com default, que é o application.yaml, e um que é o application mock.
que é o que está apontando para o ARIMOC localhost, né, 8082. Vamos abrir aqui, ó, Application Mock é o que está apontando para o ARIMOC que a gente tinha configurado no vídeo anterior. Então vamos voltar aqui na nossa classe de teste. Agora vamos colocar aqui na vertical essa classe para ver o que a gente vai precisar para montar aqui o nosso teste. Vou aumentar aqui também. Então a gente vê aqui, nós temos aqui dois construtores, um default e um que recebe o hash template mais o sepconfig. Então vamos criar esse service aqui no nosso teste. Vamos criar aqui, ó, others service e vamos aqui no nosso método setup, nós vamos aqui criar esse others service. E aí nós vamos passar tanto o hash template para ele como o sepconfig. Então a gente precisa criar aqui o objeto hash template. Tem uma forma bem fácil da gente criar. A gente vai criar aqui um hash template. Vamos usar o builder dele. Tem um builder aqui, ó, hash template builder. Eu esqueci do new aqui, então new hash template builder ponto build. E aí a gente já tem um objeto hash template. E a gente precisa também do sepconfig. Como a gente está usando aqui a anotação do Spring Boot e ativando o perfil de mock, a gente vai conseguir aqui dar um auto-aird no sepconfig. Tá? Como a gente está rodando o teste com o Spring, ele já vai conseguir setar para a gente aqui essa classe de configuração. Então vou dar um auto-aird aqui. Pronto. Então a gente recebe o hash template primeiro, hash template, mais o sepconfig. Perfeito. Então agora vamos criar um método que vai testar o cenário feliz dessa listagem por sep aqui. Vou tirar desse modo aqui de vertical para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui o que eu estou fazendo. Então vou aumentar aqui. Vamos criar aqui um método que vai ser o que vai testar o cenário feliz aqui dessa classe. Então, list address by zip code with success. Então, quero testar aqui o cenário de listar com sucesso. Vou anotar aqui essa aqui com @teste. E aqui, o que a gente precisa? Então, a gente precisa chamar o others service. Tá com get aqui. Passando aqui um sep qualquer. 1, 2, 3. E eu vou jogar isso aqui numa variável. Zip code response. Um nomezinho melhor aqui. E quando eu chamar esse zip code response, eu quero que ele não seja nulo. Assert not null. Quero que ele tenha realmente o objeto, né? Tem essa referência para o objeto. Eu criei também um método dentro de zip code response para verificar aqui, ó, isObjectEmpty. Ele passa por todos os atributos, verificando se tem algum aqui que é nulo. Então, isso aqui é para verificar se os valores do objeto são nulos. Então, a gente pode usar aqui também, falar um assert false aqui, usando esse método. Então, zip code response, isObjectEmpty. Então, eu quero que isso seja falso. Eu não quero que os valores desse objeto sejam nulos. Eu quero que tenha alguma informação aqui. Então, por agora, vamos tentar rodar o teste da forma que está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu estou chamando aqui o meu service, o meu método, passando um sep qualquer. E eu não quero nem que o objeto, nem que os valores do objeto sejam nulos. Então, vamos ver o que vai acontecer. O teste já está aqui compilando. Vamos ver aqui que ele vai dar para a gente. Está carregando o Spring Boot. Subindo aqui o contexto dele para o teste. Tivemos algum erro aqui. Olha só. Ele falou que ele não conseguiu se conectar aqui a localhost 8082. Falhou para se conectar, ó. Por quê? Porque não existe aqui nenhuma aplicação que está subindo na localhost 8082. Então, o nosso teste, quando chegou lá no service, ele tentou bater em localhost 8082, ele tentou aqui fazer um get, mas não conseguiu, porque não existe esse endereço. A gente não está usando o ARIMOC ainda. Então, agora vamos
configurar aqui o Arimoc. Então, para poder usar o Arimoc no nosso teste, a gente primeiro tem que instanciar uma classe aqui chamada Arimoc Rule. A gente vem aqui, cria um atributo aqui, o Arimoc Rule, e a gente vai instanciar já esse objeto aqui. Dá um new nele e beleza. Esse objeto, o Arimoc Rule, é o que vai subir o servidor do Arimoc para a gente em todos os testes que a gente for fazer. E como isso é possível, né? Anotando aqui o atributo com @rule. Com essa anotação, nesse atributo, antes de executar qualquer método dos nossos testes, esse Arimoc Rule, ele vai subir o servidor do Arimoc numa porta default, na porta 8080, localhost. Só que existe a possibilidade também de eu passar aqui no construtor a porta, porque vocês lembram que no nosso application mock, nós configuramos a porta 8082. Então, se nós estamos executando o nosso teste com o perfil de mock, então é interessante nós alterarmos essa porta para 8082, para que esse servidor do Arimoc, que sobe, né, usando o JET, ele suba nessa porta 8082 também. E aí, dado isso, nós vamos usar esse Arimoc Rule aqui na execução dos nossos testes. E como nós vamos fazer? Só recapitulando, olhando aqui no CEP.json, o que é um stub dentro do Arimoc? Um stub é uma resposta pronta que eu configuro para alguma chamada HTTP que eu tenho. Então, aqui, por exemplo, eu criei um stub, que é um GET para essa URL. Então, toda vez que eu chamar essa URL com o método GET, eu vou ter essa resposta. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui no nosso teste. Então, eu vou vir aqui e vou falar. Eu vou criar um stub para... Eu vou importar aqui um método. Eu vou criar um stub para um método GET, que é o nosso caso aqui do getAddress by zipcode. Lá dentro ele vai chamar, ele espera que seja um get, ó, só recapitulando, é um get for entity. Então ele espera que seja um método get. Então eu estou criando um stub para um método get, e esse método get eu espero que a URL dele, aqui existem duas possibilidades. Ou nós podemos configurar a URL completa, eu vou falar, eu espero que seja http localhost 8082 e a gente não quer isso. Aqui nós vamos falar só o path. Nós vamos aqui configurar apenas o path. E qual é o path? O path é /ws, tá aqui na minha configuração, /ws o CEP que eu estou passando, como aqui no método eu estou passando de 1 a 8, então vamos passar de 1 a 8 aqui, /JSON. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver que está completando com /JSON. Então, esse é o nosso path. Quando eu tiver essa chamada aqui, eu quero que o Arimoc retorne uma resposta. Essa resposta, esse aResponse, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um 200, mas com body vazio. Ó. Ele cria um builder aqui e ele vai criar uma resposta com HTTP status 200, só que com body vazio. Então é isso que eu estou fazendo aqui, é exatamente isso aqui, um get para esse path, só com status 200, mas sem um body aqui, sem nada. Eu estou falando para ele retornar 200 e não estou especificando nenhum header também. Então, bora rodar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso teste. Vamos rodar esse teste aqui. Já subiu o Arimoc, já deu erro. Então, qual foi o erro aqui? O erro, ele deu um erro de assert na linha 48. Como nós podemos ver aqui, ó, linha 48 é o que dá um assert not null no objeto. Então, o que aconteceu? O Arimoc, ele até funcionou, ele até chegou a criar esse mapeamento para a gente, que a gente colocou aqui. Só que como a gente colocou um aResponse, a resposta que esse getBody aqui, que a gente espera que não seja nulo, na verdade ele veio nulo, porque nós não configuramos nenhuma resposta. Então, para resolver esse problema, nós vamos criar aqui um objeto zipcode response. Falar aqui que é o mock response. E aí, esse zipcode response,
eu vou setar nele aqui, por exemplo, só o endereço. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou falar que esse mock response, eu quero agora que a resposta seja um OK, que é um 200 também, mas só que seja no formato JSON. Eu quero que seja um OK no formato JSON para o mock response. Beleza, vamos rodar de novo aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. E aí, recebemos um erro novamente. Então, nós vamos ver aqui, agora foi na linha 52, ou seja, eu tive um objeto, ele não é mais nulo, só que a linha 52 falhou. Por que falhou? Nesse isObjectEmpty que eu implementei, do último vídeo eu tive que dar uma refatorada nele, que ele não estava funcionando da forma que a gente esperava, ele só estava validando apenas um campo e não seja nulo, agora ele está validando todos os campos. Então, esse isObjectEmpty, ele espera que todos os atributos da minha classe não sejam nulos. Se tiver qualquer atributo nulo, ele vai retornar aqui um true. Então, por isso que ele falhou. Então, aqui, para o meu método funcionar e ter êxito, eu vou precisar setar aqui todos os atributos aqui do meu método. Então, eu vou falar que a cidade é São Paulo. Vou copiar aqui o set para ficar mais fácil. E a gente vai setar todos os atributos. Other city, complemento, blá, blá, blá. Que é o que a gente espera quando tiver a API funcionando. Né? Quando uma API de Correios funciona, ela retorna todas essas informações para a gente. Nosso bairro aqui novo. Vamos ver o que mais que tem aqui. O próprio zip code, vou falar que é de 1 a 8 também. Vamos ver agora se vai funcionar. E agora o nosso teste funcionou. Então eu tenho uma resposta que não é nula e que todos os atributos eles vieram preenchidos conforme a gente espera que seja no cenário real aí. Aqui, para complementar e colocar mais uma verificação, a gente pode colocar um verify para verificar se realmente essa URL ela foi chamada, ela foi executada no Arimoc. Como que a gente faz isso? A gente cria aqui um verify e aí a gente fala aqui que a gente espera que exista uma chamada para get requested for, o path seja este aqui, ó. Meu path seja este carinha aqui. Então, eu espero que exista uma chamada que seja um get para esse path aqui. Então, vamos executar novamente. Vamos ver aqui. Nosso teste vai passar. Estamos garantindo aqui que tudo que nós esperamos que aconteça, de fato, vai acontecer aqui. Então, olha só, rodou e está funcionando, continua funcionando o nosso teste. Então, eu estou aqui no site do Arimoc. Se nós entrarmos aqui em Docs, voltando aqui em Docs, se você vier em DJUnit Rule, vai ver aqui que vai ter vários exemplos. Ó. Aqui ele ensina tudo que eu mostrei para vocês, como instanciar. E ele dá alguns exemplos aqui. Na verdade, ele dá um exemplo nessa página, mas tem outros exemplos aqui que a gente pode seguir. Quando você vem em Stubbing, por exemplo, que você quer criar os seus stubs, ele sempre vai dar o exemplo em Java e depois o exemplo com JSON, que é para você usar das duas formas, uma no modo standalone e uma no modo aqui usando JUnit, né, com Java. Então sempre ele vai dar o exemplo dos dois, ó, no Java, como eu crio esse stub no Java, como eu crio via JSON. Olha só, ele criou aqui um get para something, e aqui ele vai mostrar, ó, get something, uma resposta 200 com um texto aqui, everything. Então, ele vai falar 200, um texto, e o content type é texto, tá vendo? Então, ele sempre mostra os dois exemplos. Então, vocês podem entrar aqui, que está recheado de exemplos aqui, para vocês seguirem, para a necessidade de vocês do dia a dia. Cenários com delay, qualquer coisa que vocês precisarem aí, vai ter aqui. Bom, então é isso, galera. Nesse vídeo, nós mostramos para vocês como utilizar o Arimoc com JUnit. Não esquece de deixar o seu comentário. Fala aí nos comentários se você já usou o Arimoc algum dia ou se esses vídeos ajudaram você a usar o Arimoc. Compartilhe aí o seu dia a dia, o que você achou desse vídeo. Deixe o seu comentário. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho, para você não perder os próximos vídeos do canal. Valeu e eu te vejo no próximo vídeo.